Oi, gente. Estamos aqui na madrugada, né, de segunda para terça e vocês, imagino que tenham assistido ao resumão do Roda Viva das eleições de 2018. Eles fizeram um balanço sobre as entrevistas realizadas no Roda Viva e a discussão sobre as eleições desse ano. Então eu vou fazer uma análise aqui do que eles conversaram e fazer alguns comentários, inclusive porque eu tenho algumas críticas ao que foi dito lá. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, um canal que discute principalmente política, mas também ciência e filosofia. Na sessão de diálogos eu tenho entrevistas com especialistas e toda sexta-feira no Filosofia Popular eu discuto filmes e séries. Eu sou André Teixeira Jacobino. Bem, eles começam falando sobre cenários possíveis de segundo turno, e a Eliane Castaneda, né? Castaneda, defende que a disputa é fundamentalmente entre o PT e um candidato vindo da direita, Bolsonaro ou Alckmin. Depois tem uma discussão sobre essa tendência conservadora, o que é que Bolsonaro representaria, e o Clóvis, da Folha de São Paulo, ele diz, jornalista, né, diz que é melhor que eles estejam à luz do sol e não conspirando nos bastidores. Bem, tem esse lado que é bom para a democracia, a expressão da diversidade político-partidária, de diferentes opiniões e tudo mais, mas eu não afastaria o risco, como eu disse lá no meu outro vídeo, de um golpe militar. Por exemplo, o que vocês acham que vai acontecer se num segundo turno possível entre um candidato do PT e Bolsonaro e o candidato do PT ganhar? Se isso acontecer, não é, nada disso é impossível. Será que um golpe militar é verdadeiramente impossível? Eu acho que não é impossível. Talvez seja improvável. Mas, dependendo do que acontecer na campanha, enfim, eu acho que temos que estar alertas para isso aí. Eles falaram da crise da democracia. É dito que não é uma crise apenas do Brasil, né? Não é especificadamente do Brasil. Isso é verdade. Nós temos visto exemplo de ascensão de lideranças autoritárias na França. Le Pen quase se elegeu. É verdade que depois que Macron recebeu maior parte dos apoios, acabou tendo uma vitória folgada, mas o segundo lugar foi de Marine Le Pen. Nos Estados Unidos, Trump acabou se elegendo em uma liderança com discurso xenofóbico, autoritário e tal. Venceu as eleições, ainda que no colégio eleitoral, mas sem a maioria simples, mas venceu as eleições. E nós estamos vendo pelo mundo a ascensão desse tipo de liderança. Mas também pelo mundo a ascensão de uma lideranças progressistas, o que eles não dizem no Roda Viva. No Brasil, talvez não com tanta força, mas na Inglaterra, Jeremy Corbyn se tornou o principal líder do Partido Trabalhista Britânico, que é um cara de esquerda. Nos Estados Unidos, hoje, o político mais popular do país, Bernie Sanders, é um político progressista. E nós tivemos a eleição no Canadá, que deu a vitória de um político progressista. No México, venceu um político progressista também. Então nós estamos vendo pelo mundo também a ascensão de diferentes formas de lidar com a crise da democracia e as diferentes crises, não é? Depois é comentado que Bolsonaro seria um porta-voz dos ressentidos. Concordo com essa análise. Eu acho que o voto do Bolsonaro tem essa semelhança com o voto do Trump, que é um voto de protesto, meio que contra a política tradicional e tal. Ignorando o fato de que ele tem 28 anos de carreira política, mas pensando, assim, ele tem 28 anos de carreira política, mas fazendo um discurso diferente dos outros políticos. Então, existe essa visão em relação a Bolsonaro, né? Eles chegam a discutir também a estratégia de determinar lideranças autoritárias, de usar os mecanismos próprios da democracia. O exemplo venezuelano é citado, porque é bom lembrar que Chávez, depois de ter tentado um golpe de Estado, ele chegou pela via democrática e depois foi implantando uma série de medidas gradualmente para tornar o regime mais centralizador de poder, mais autoritário. Enfim, foi toda uma estratégia que foi sendo utilizada pelo Hugo Chávez. E há um certo temor que isso seja feito em outros países. No caso americano, por exemplo, Trump não está conseguindo fazer muito isso. Mas existe um temor que, se ele conseguir indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal americano, talvez ele tenha o controle da corte, enfim, isso daí seja um problema para o futuro
nos Estados Unidos. Depois eles falam sobre a alta rejeição de Bolsonaro, que isso dificultaria ele se ele chegar ao segundo turno. Essa é uma esperança que eu tenho olhando para as pesquisas. Quando eu olho para as pesquisas, e se vocês observarem, Bolsonaro oscila entre 17% e 23%, 24% dos votos. E, aparentemente, ele tem um teto nos 33%, 34% dos votos no segundo turno. Se esse teto se mantiver, ele teria muita dificuldade de ser eleito em um provável segundo turno. Isso se ele estiver lá. Então é interessante essa análise da rejeição, né? Depois a Elaine Castaneda fala que o Nunes Silva destacou, né, uma liderança dos militares, que a chapa Bolsonaro e Mourão não é uma chapa militar, ou seja, não representa as Forças Armadas, são de dois militares, um ex-militar e outro recentemente, até bem pouco tempo, general, né? Mas eles não representam as Forças Armadas. E Elaine Castaneda destacou que Bolsonaro, inclusive, representaria um lado ruim dos militares, um certo estereótipo, e que existem muitos militares que são altamente qualificados, muito inteligentes, estão envolvidos com as grandes tecnologias do mundo e tal, e que não se sentem representados por Bolsonaro. Isso na elite, na cúpula militar. Mas que o baixo clero, digamos assim, se sente representado por ele nas pautas de costumes. Eu acho que um tipo de afirmação como essa precisaria de evidências empíricas, né, de pesquisa de opinião e tal. Enfim, eu não estou querendo dizer que o que ela está dizendo é falso. Eu também teria uma suspeita semelhante, mas eu não afirmaria, né? Enfim. No segundo bloco, houve uma comparação entre Trump e Bolsonaro, e a Elaine diz que ninguém adivinhou a vitória de Trump e tal. Infelizmente, ela representa, né, essa jornalista, e os outros jornalistas que estavam ali, representam um pouco do establishment, do que há de mais comum na nossa representação na mídia. O que é que eu quero dizer com isso? Existiam muitas pessoas, sim, que estavam apontando que Trump provavelmente seria eleito. E trazendo dados, inclusive, que ele venceria nos estados onde Obama tinha vencido por causa da perda de apoio junto à classe trabalhadora. O problema é que quem estava falando isso era o TYT, The Young Turks, que é um canal no YouTube gigantesco, é um canal no YouTube progressista. O Kyle Kulinski, que foi o cara que escreveu o Justice Democrats, né, o documento originário do Justice Democrats, que é uma organização hoje que está apoiando os progressistas, ele já tinha avisado que essa era uma probabilidade. O cinegrafista, diretor de cinema, documentarista Michael Moore já tinha alertado para esse risco. Enfim, muita gente estava falando que Trump provavelmente poderia vencer, sim. O problema é que não era a mídia tradicional, era a mídia aqui, YouTube, entendeu? Mídias alternativas. E o pessoal que estava ali na Roda Viva só consomem mídia tradicional. Então eles estavam por fora, né? E também não estavam observando tão bem a questão de como Trump estava seduzindo os trabalhadores, dizendo que era contra o TPP. Eu falei sobre o TPP num vídeo anterior, que é o Trans-Pacific Partnership. Trump disse que era contra, e isso seduziu parte dos trabalhadores e da classe trabalhadora, e Hillary tinha dito que era o padrão ouro dos acordos comerciais, e a classe trabalhadora é altamente contrária ao TPP. Então, quando o Hillary disse que era contra tempos depois para tentar apelar, já era tarde demais. O Oscar diz que nós corremos menos riscos de um golpe, de um caminho para o autoritarismo, devido ao nosso Congresso e devido ao MDB. Ele faz uma espécie até de elogio ao MDB por esse poder mediador. Mas esse poder mediador do MDB é um poder mediador que gera a nossa corrupção e o patrimonialismo do Estado brasileiro. Duas das maiores mazelas que nós temos. Então não é digno de elogio essa certa estabilidade. É estabilidade para roubar. Viu, Oscar? Não é legal, não. Então, embora eu também não goste da ideia de uma instabilidade democrática, eu não gostaria de credenciar a nossa estabilidade ou agradecer
a nossa estabilidade a uma estrutura que produz tantas mazelas no nosso país. Embora você tenha um pouco de razão que talvez essa estrutura dificulte, mas eu não acho que ela impede não, viu? E, aliás, eu acho que o MDB é o tipo do partido fisiológico ao ponto, assim como o DEM, que no caso de um golpe militar seria capaz de apoiá-lo contra a democracia. Porque quer o poder. E quer o poder para poder continuar. Enfim, e existem vários outros partidos no chamado Centrão, que no centro não tem nada, que seriam capazes de fazer a mesma coisa. Depois eles falam sobre o fato de que boa parte da Europa continua bastante democrática e que tem avanços acontecendo lá do ponto de vista político, o que é verdade, né? E eu acho que daqui a algumas décadas vai ficar parecendo que Dinamarca, Noruega, Suécia são coisas completamente diferentes do resto do mundo, porque eles estão num caminho, a Finlândia também, eles estão num caminho, evoluindo em direitos sociais, educação, e estão deixando o resto do mundo para trás. Então, se eles continuarem nessa marcha, não vai ser difícil. Talvez o que crie problemas lá para eles agora foi o influxo muito grande de migração que aconteceu, mas eles já deram uma freada nisso daí também. Na verdade, o problema com a migração, só para deixar claro, é que boa parte desses imigrantes são fundamentalistas religiosos e isso daí gera problemas. A França viu lá a quantidade de atentados terroristas que aconteceram. Embora, por razões humanitárias, obviamente que essas pessoas têm que ser protegidas. Só que tem que ter uma vigilância bastante forte e além de uma campanha forte de desconstrução desse fundamentalismo religioso, porque ele é muito perigoso, como a gente tem visto. Mas enfim, isso é uma discussão para um outro vídeo. Depois o Clóvis fala sobre que uma vitória do Bolsonaro seria uma coisa terrível, porque mostraria que boa parte da população se lixa para apologia à tortura. Lembrando, claro, que Bolsonaro, quando toda oportunidade que ele tem, ele elogia o brilhante Ustra, né? O torturador mor, né? Uma das figuras mais conhecidas como torturadores desse país. Clóvis, só que eu acho que o brasileiro que vota no Bolsonaro, das duas uma. Ou ele concorda com o Bolsonaro, que tinha que torturar mesmo, matar comunista e tal, gente de contrário ao regime militar. Se você era contrário ao regime militar, por regra, não importa se você estava na luta armada, não estava na luta armada, você merecia o que aconteceu com você. Inclusive muita gente que nem de esquerda não era, mas eram pessoas democratas que estavam contra a ditadura militar, porque basta pesquisar um pouquinho sobre a ditadura militar e um pouquinho sobre a luta pela democracia para perceber que do lado dos críticos à ditadura militar não tinha só pessoas de esquerda. Tinha liberais e tinha, enfim, democratas de outras matizes, social-democratas. A variedade era grande. E entre os comunistas nem todos aderiram à luta armada, inclusive o PCB foi contrário à luta armada desde o início. Enfim, isso é um pouquinho de história aí, mas tem esse detalhe. Depois eles discutem a coisa do PT usar a estratégia do Lula até o final. E não saber se essa estratégia vai ser bem sucedida. Realmente é uma grande incógnita. Eles querem usar, o PT quer usar o peso de Lula, porque todo mundo sabe que Lula eleitoralmente é muito mais forte do que o próprio PT. Então, usar o peso de Lula até o último momento. Mas, em algum momento, o PT vai fazer a estratégia de fazer a transição. Eu acho que o PT está esperando uma negativa para oficializar o candidato Haddad, Manuela como vice, e aí o PT vai fazer o seguinte, o PT vai dizer, olha, nós estamos fazendo isso por causa de uma grande injustiça e tal, mas saibam que Haddad é como se fosse Lula. Enfim, é o candidato de Lula e tudo mais. Então eles estão esperando essa negativa, eu não sei se eles vão se arrastar por muito tempo, porque se arrastar por muito tempo, eles vão perder o tempo, o timing da campanha, né? Haddad já ficou de fora do primeiro debate presidencial da Band, né? Então tem um custo nisso aí. É comentado que o PT perdeu a hegemonia junto às classes populares desde 2013. Uma coisa que não é nem o PT, a esquerda vem perdendo a hegemonia junto às classes populares. Um fenômeno muito interessante é o crescimento das igrejas pentecostais. O conservadorismo cultural, junto às classes populares, está tornando muito difícil a penetração e as pautas de costumes. Está acontecendo uma coisa no Brasil que aconteceu nos Estados Unidos, chamada guerra cultural,
que a direita usa as pautas de costumes, que são pautas importantes, mas que não têm a mesma relevância para a vida da maioria dos brasileiros, como, por exemplo, emprego, reforma tributária, reforma da Previdência, enfim. Mas, para o dia a dia, essas coisas são muito mais importantes do que as pautas de costumes. Mas utilizar as pautas de costumes, utilizar a política identitária, uma série de outras estratégias para desconstruir a ligação histórica que existe entre classe trabalhadora e partidos que defendem os direitos dos trabalhadores e direitos sociais que vão beneficiar os trabalhadores. Embora o PT, historicamente, pela sua ligação com os sindicatos, deixou de defender direitos sociais universais porque os sindicatos queriam plano de saúde, queriam educação particular e tal. E tem toda uma história aí que a adoção do PT de uma política pró-cidadania via consumo e não cidadania via garantia de direitos sociais universais, essa escolha tem a ver com a relação com o PT, com os sindicatos. Um vídeo futuro eu posso entrar em mais detalhes e explicar essa esquerda para o capital que o PT acabou se tornando, que agora está se afastando disso, não porque ele quis, mas porque as circunstâncias o isolaram o suficiente para ele ter apenas a esquerda como opção. Por isso formou uma chapa exclusivamente de esquerda com Haddad e Manuela, né? Lula pairando do lado de fora, mas Haddad e Manuela. Sendo que o PT, quando foi governo, ficou realmente no centro. Agora está com um discurso bem de esquerda, porque está oposição e porque não tem mais coligação, conexão com os partidos que tradicionalmente faziam e utilizavam inclusive para vice, como foi José de Alencar e Michel Temer com Dilma, né? José de Alencar com Lula e Michel Temer com Dilma. Depois eles vão falar de Ciro Gomes, falam que Ciro Gomes, as coisas de sempre, né? Pavio curto, parece que não quer ganhar, enfim. Quando se quer criticar Ciro Gomes, sempre fala sobre isso. E dizem que Ciro Gomes procurou o PT e depois procurou o Centrão. Isso mostra que essas pessoas não estão acompanhando direito. O Ciro Gomes disse desde o início da campanha que queria uma aliança com o PSB e com o PCdoB. Tem muitas entrevistas dele dizendo isso claramente. Minha aliança preferencial é com o PSB e com o PCdoB. E ele tentou, mas o PSB, por motivos regionais, não quis, preferiu fazer um acordo com o PT, e o PCdoB, com a possibilidade de colocar vice na chapa e por uma unidade histórica maior entre PT e PCdoB, acabou se aliando com o PT. Ciro foi procurado pelo Centrão, na verdade porque o Centrão estava olhando para a candidatura Alckmin, olhando para as pesquisas e achando que Alckmin não ia nem para o segundo turno. Então o Centrão procurou Ciro justamente para ver se havia uma possibilidade. E tanto não era uma aliança que Ciro queria, que quando ele estava dando a entrevista para a Jovem Pan, ele soltou aquela martelada em relação ao Holliday e outras coisas que ele falou, que esse povo apoiou o golpe, eu fui contra o golpe, quer dizer, ele usou todo um discurso inflamado contra, e eles acham que isso é que ele estava se auto-sabotando. A avaliação que eu faço daquele discurso de Ciro é que ele estava se autopreservando de ter que se aliar com aquele pessoal, porque ele não queria. Contrariava uma coisa interna e aí ele reagiu daquela forma. Tanto é que esse grupo foi mais naturalmente para o Alckmin. Agora, uma coisa que eu concordo é que o que eu tenho pesquisado sobre a Cátia Abreu não me parece que foi uma escolha muito boa, não. Que ela tem a ligação com os ruralistas, então tem os setores da esquerda que reagem mal, né? E até porque ela era vista como uma candidata de direita no seu passado. Ela teve uma atitude que fez essa direita a odiá-la, porque foi contra o impeachment de Dilma, e não foi totalmente abraçada pela esquerda, quer dizer, uma pessoa meio tá no limbo e não agrega muito. E eu fiquei pensando assim, quem seria o vice ideal para Ciro? Eu sugiro que vocês pesquisem sobre o José Regufe, senador, atualmente sem partido. Ele foi eleito sem partido. E eu acho que seria uma grande aquisição para o Ciro, se não para vice, mas porque ela já escolheu a Cátia Abreu, que eu acho que não foi uma escolha muito boa. Pelo menos alguém que deve estar na sua equipe, porque ele é um cara que agrega muito do ponto de vista ético, do ponto de vista de um cara que
enfim, reduziu muito em verba de gabinete e tudo mais. E é uma figura de centro-esquerda que eu acho que ele poderia ter identidade. Não sei como é que ele está aí nos últimos anos, sua atuação política, mas me parecia que era uma pessoa interessante que deveria ser visualizada. Depois o Lessa diz uma bobagem que, me desculpe, mas eu fiquei muito chateado. Ele falou assim, mas o Temer aprovou algumas coisas aí e tal, mas não foi suficiente. Ele fala como se as reformas aprovadas pelo governo Temer fossem uma coisa boa. Lessa, pelo amor de tudo, como diz um amigo meu. Como é que você diz uma coisa dessa? Ou as reformas do Temer não são só antipopulares, não. Elas são draconianas em várias coisas, para usar uma palavra da Marina Silva. Elas são terríveis. E você dizer que o teto de gastos, então, é uma coisa que estrangula o orçamento da saúde, da educação, enfim, lamentável. Depois eles chegaram também a falar sobre a Marina, que a Marina está muito isolada, não vai ter tempo de televisão, e que dificilmente a candidatura dela vai decolar. E que ela teria um voto mais fortemente feminino, enquanto o Bolsonaro tem um voto massivamente masculino, que são características interessantes do eleitorado atual. São observações assim estatísticas. Eu já sabia que Bolsonaro tinha um voto massivamente masculino, não há novidade aí. Aí a Eliane comete um erro, sessão final, eu não sei se eles relaxaram e começaram a falar algumas bobagens, mas ela diz assim, eu não sei se existe diferença entre as reformas propostas pelo candidato, reforma trabalhista, tributária. Ela não deve estar acompanhando. No debate na Band, ficou bem evidente que Ciro e Alckmin têm diferenças brutais em relação à reforma trabalhista. Ciro é contra essa reforma trabalhista aprovada pelo governo Temer e a favor de uma que leve em conta as divergências regionais e que não agrida os trabalhadores, modernize relações de trabalho sem agredir e que dê até a possibilidade de unificação de sindicatos para que eles tenham mais força e uma série de outras coisas. No estilo da Alemanha, quer dizer, Ciro inclusive cita o exemplo alemão, que unificou sindicatos, que deu voz aos trabalhadores nas grandes empresas, né? E Infomoney recentemente colocou um monte de bobagem sobre essa citação de Ciro sobre a Alemanha, desconsiderando as recentes reportagens da BBC, por exemplo, que mostram que o segredo da Alemanha foi justamente essa economia social em que os trabalhadores têm participação e voz ativa nas empresas, que isso foi fundamental, mas enfim. Para não sair numa tangente muito grande, a Elaine diz essa enorme... As reformas são completamente diferentes. Isso, para qualquer pessoa que está acompanhando, jornalista, isso é absolutamente evidente. A reforma da Previdência que Ciro propõe é clara. O PDT está propondo uma reforma de capitalização. Aí a identidade, porque vários candidatos estão propondo uma reforma de capitalização. Só que ninguém vai aprovar nem reforma da Previdência, nem uma reforma trabalhista verdadeiramente que mexa nos privilégios, porque os sindicatos, as corporações das cúpulas mais poderosas têm muito poder sobre o Congresso. Não estou falando das grandes corporações privadas, estou falando das grandes corporações sindicais, organizações sindicais e de associações sindicais, não de trabalhadores comuns, mas das cúpulas dos poderes. Esses grupos, que representam os interesses do judiciário, por exemplo, têm muito poder e não vão permitir que seja aprovado no Congresso nada disso. É citado que FHC e Lula queriam fazer reforma tributária e ela não saiu porque é muito difícil. Né? Acho que Clóvis Filho disse isso. Mas não saiu por causa do Congresso que nós temos e não vai sair com esse Congresso. A única forma de fazer essas reformas e mexer com privilégios históricos que tem nesse país é colocar essas grandes reformas para serem decididas por plebiscitos. Esse é o caminho. Reforma 1, Reforma 2, Reforma 3. Explicar quais são e quais as características e a população decide. Eu garanto que o povo brasileiro vai escolher uma reforma que mexe nos privilégios com muito mais probabilidade, porque eles não estão sendo beneficiados por esses privilégios, a maioria deles, do que um Congresso que tem rabo preso. Não é tão difícil perceber isso daí. Então, o que nós precisamos defender é, para grandes reformas, plebiscitos. Meio óbvio. Depois tem aquela fala que eu critiquei lá no vídeo anterior, de onde vem o dinheiro.
Bem, aqui no Brasil, se você conseguir fazer essa reforma via plebiscitos, você pode, por exemplo, uma reforma tributária que tribute lucros e dividendos, que tribute mais heranças, um imposto sobre transferência financeira, estilo CPMF, mas progressivo e com isenção para transferências abaixo de R$ 5.000. Então, só a partir de R$ 5.000 e com progressivo ou para abaixo de R$ 5.000, bem pequenininho, apenas para permitir utilização pela polícia, porque esse imposto ele ajuda muito a polícia seguir o dinheiro. Toda investigação policial que envolve corrupção, ela usa o dinheiro como meio de seguir onde estão os corruptos e onde está a corrupção. Então esse imposto é um imposto que, quando ele é pequenininho, mas ele existe, ele permite um rastro do dinheiro. Então ele é muito útil para isso. Só aí você conseguiria muito dinheiro. Acabar com desonerações, diminuir drasticamente os subsídios que nós fazemos para vários setores. No setor agrícola, por exemplo, nós devemos reduzir subsídios, e entre outros, talvez o único setor que mereça subsídios é o setor industrial, porque nós estamos nos desindustrializando, mas todos os outros setores eu acho que a gente pode cortar subsídios. Então tem muitas formas de achar dinheiro. Tem muitas formas de achar dinheiro, né? Nós podemos, por exemplo, eliminar 90% dos cargos comissionados que existem no Brasil e substituir eles por um número menor de cargos via concurso público. Nós economizaríamos dinheiro e ganharemos profissionalização na gestão. Mas por que a gente não faz isso? Não faz isso porque os políticos não querem abrir mão do poder de nomeação, porque o poder de nomear, de dizer você faz isso, você faz aquilo, é um poder enorme e que os políticos nunca vão querer fazer. Tá claro isso? Nunca! Para isso ser mudado, só se a população tiver o poder de fazer isso via plebiscitos. E a população tem que exigir ter esse poder para, tendo esse poder, fazer essa mudança. Senão, não ocorre não. Né? Acho que aí ficou claro. Não falaram de Álvaro Dias, o que eu até entendo, porque, enfim, poderiam ter comentado brevemente a bobagem dele com o Moro e ele querendo botar o Moro de cabo eleitoral dele. Não falaram do Meirelles, que é bem esquecível, mas é o candidato do MDB, um partido grande do Brasil, que vai ter muito tempo de televisão, e vamos ver para que ele vai usar o tempo de televisão. E não falaram do Boulos, Guilherme Boulos, que é um candidato importante para a esquerda, porque é um candidato que está legitimando a aliança entre a esquerda e movimentos sociais. Ele busca fazer essa estratégia, que é uma estratégia feita por outras lideranças populares, mas que parece que aqui no Brasil, devido à desesperança, desarticulação dos movimentos sociais progressistas e tal, parece que, pelas pesquisas, não vai ter muito impacto, o que é lamentável, e também talvez até pelo voto útil, porque vários setores da esquerda, se sentindo acuados, vão provavelmente votar nos candidatos que têm maior probabilidade de ir para o segundo turno. Então, isso esvazia muito da candidatura do Boulos, que é uma candidatura bem interessante desse ponto de vista da representação dos movimentos sociais. Previsões, eles finalizaram com isso, eu não vou nem comentar as previsões deles, porque reproduziram mais ou menos a fala que eles tinham antes, não é? E aí, eu acho que é muito difícil fazer uma previsão. Eu torço, é diferente de prever, para que tenha um candidato. Eu acho que o mais provável é que tenha um candidato entre Bolsonaro e Alckmin, mais provavelmente é Bolsonaro nesse momento, mas talvez daqui até lá Alckmin, e isso me parece o mais provável, né? E um candidato do campo progressista, embora Marina, falando das diferenças, falou, por exemplo, dessa reforma trabalhista que só mudaria algumas coisas, o que mostra que a candidatura de Marina em vários temas é uma candidatura que oscila entre centro-esquerda e centro-direita. É bom perceber isso. Mas, e um candidato entre PT, o candidato do PT, que deve ser Haddad, Marina e Ciro. Então, um desses três vai para o segundo turno contra um desses três aqui. Álvaro Dias, Alckmin e Bolsonaro. Álvaro Dias acho que não tem chance nenhuma. Então, a disputa entre Bolsonaro e Alckmin contra um desses três aqui. É o mais provável de acontecer. Um segundo turno entre Marina e Ciro seria o mais interessante para tirar o PT do segundo turno, que o PT fez tanta bobagem que eu acho que merecia estar fora. E com certeza não ter Alckmin, Centrão, mas eu não acredito nisso.
Eu não acredito nisso. E olha que eu falo com... Claro que o meu segundo turno dos sonhos seria Boulos e Ciro. Isso não tem nenhuma possibilidade. Boulos, infelizmente, não deve pontuar nem ali, não deve chegar nem a 3% nas eleições. Mas, enfim, eu acho que o que mais provável é um desses três aqui. Haddad, Marina e Ciro, um desses três vai para o segundo turno contra Bolsonaro ou Alckmin. O cenário terrível seria se Bolsonaro e Alckmin fizessem o segundo turno. O que me obrigaria em votar em Alckmin, algo que eu teria que fazer assim, porque o fedor estaria alto, né? Aí eu teria que tampar o nariz para poder fazer isso, né? Porque seria difícil para mim. Mas, enfim, para evitar que um proto-fascista chegue ao poder, tem certas coisas que a gente tem que fazer. Mas é isso aí que eu tinha para conversar com vocês hoje, gente. Está um clima mais descontraído aí, porque a gente está no final dessa etapa do Roda Viva, e agora vamos para outras etapas. Eu vou fazer cobertura de outras coisas das eleições, vou continuar cobrindo aí as eleições direto. E também tenho a expectativa de fazer uns vídeos aí sobre temas polêmicos, que acho que vai ser interessante para vocês. Tá certo então? Se você gosta do que eu faço aqui, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Um abração, até a próxima.